E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer Dangerous World de novo. Mas esse vídeo só tem 10 minutos. Sai daqui, negócio. Sai, negócio, eu disse sai. Eu não quero ter memória longa. Sai. Cala a boca. Cala a boca. Sai. Sai, sai. Universo do Dandy modificado. Amém. É só você e uma vida. Dedicação, medos e sonhos. Muitos sonhos. De mãe. Sun, so, Levanta. E o tablet tava carregando, gente. Agora tá 41. Eu peguei e eu quero fazer agora o vídeo. Então, não sei igual. Sou sorrindo igual. Não tinha igual. Você precisa acreditar. Vai dar certo. Foi não. Não está na ring. Salve, galera! Temos aqui um corte pra você da Yasmin Brasil falando de Flamengo e Bahia, jogão deste sábado. Jogo que acontece no Maracanã às 21 horas, tá bom, galera? Deixa o like pra ajudar pra fortalecer o nosso canal, o nosso corte. Se inscreva aqui se você é legal, se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos. Quero dar os créditos para Yasmin Brasil. Link na descrição como créditos de início. Vamos aqui acompanhar esse vídeo. Galera, claro. No jogo de domingo você Nesta oitava rodada, neste sábado, temos Fortaleza e Juventude, Mirassol e Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino, Vitória e Vasco e Flamengo e Bahia. No domingo, Sport e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Atlético e Fluminense, Santos e Ceará. Vamos agora aqui no Sport Center de Flamengo e Bahia. Se sagrado chega por aqui. Bora! Olá, Fã Esporte. Vilões Depois de de filmes 2 jogos comparados. sem vencer, um empate e uma derrota, o Deus Flamengo volta a campo neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que será contra o Bahia no Maracanã, às 9 horas da noite. O Flamengo é o terceiro colocado no campeonato com 14 pontos ganhos. Em 7 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e uma derrota e aproveitamento de 66%. Na sexta colocação, com 12 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, com 57% de aproveitamento. No último jogo, o Flamengo na Libertadores da América, no Grupo C, empatou por 1-1 lá na Argentina contra o Central Córdoba. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu no Mineirão para o Cruzeiro por 2-1, foi a única derrota no Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz nos fala então sobre como o Flamengo pode voltar a conquistar bons resultados. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória com as boas atuações o antes possível. Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. Já o Bahia vem de uma dura derrota na Libertadores da América, do Grupo F, quarta rodada, na última quarta-feira. Fonte Nova em Salvador, de virada, o time perdeu para o Nacional do Uruguai por 3-1. Meu Deus O do céu. técnico Rogério Ceni nos fala da maratona de jogos que o Bahia vem enfrentando. Tem que voltar a cabeça no lugar, pés no chão e tentar se reerguer, porque a sequência é realmente pesadíssima. Aí você começa a pensar, o que eu faço contra o Flamengo? Vamos ter que ter calma, planejar dia após dia e tentar reverter a força mental, psicológica e também ver o que a parte física diz para os próximos jogos.
Para o jogo deste sábado no Maracanã, o técnico Felipe Luiz tem um desfalque importante. O meio-campista De La Cruz está suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Cruzeiro e vai ficar de fora. As dúvidas, jogadores que estão se recuperando de lesões no departamento médico. O Everton Cebolinha, atacante, com dores musculares na panturrilha esquerda, e o outro atacante, Gonzalo Plata, com uma lesão, edema ósseo no joelho direito. Já o Bahia também tem desfalques por suspensão. Os 2 volantes, Caio Alexandre e o Eric, que tem jogado até improvisado de lateral direito, também estão suspensos pelo 3º cartão amarelo do jogo contra a equipe do Botafogo. Vamos lá, então, falar dessa partida de 2 equipes que vêm de resultados ruins no meio da semana pela Conmebol Libertadores. Por incrível que pareça, o Felipe Luiz vivendo um momento de instabilidade, porque basta isso no Flamengo para começar a ter esse momento e as críticas começarem a acontecer. E aí, no Bahia, o Rogério Ceni, depois de um resultado ruim no meio da semana, vem com aquela coisa de precisamos dar a resposta. E aí, André, o negócio pega fogo. Sim, já seria um dos jogos mais interessantes do fim de semana no Campeonato Brasileiro se essas 2 equipes estivessem muito tranquilas na Libertadores, e tivessem atuado bem e conquistado vitórias no meio da semana e, portanto, fossem para esse jogo sem uma pressão adicional. Mas é justamente o oposto. E, a meu ver, isso torna o jogo ainda mais interessante do que ele seria numa condição de tranquilidade dos 2 times. Eles vão precisar lutar pela sua classificação na Copa Libertadores da América, a situação complicada tanto para o Flamengo quanto para o Bahia. São 2 times que prometiam e continuam prometendo, mas as irregularidades do futebol fazem com que as leituras sejam diferentes de semana em semana. Mas são 2 equipes que prometem um ótimo ano, tanto o Flamengo quanto o Bahia. E uma certeza a gente tem, do ponto de vista técnico, mesmo que esses 2 times tenham tido semanas difíceis e ruins na Copa Libertadores, é um dos melhores espetáculos, é um dos melhores jogos que o futebol brasileiro pode produzir atualmente, não só pelos jogadores em campo, mas como pelas visões dos 2 treinadores a respeito do jogo de futebol. Muito interessante a partida, os 2 times pressionados, com escolhas difíceis por causa de jogadores indisponíveis, pela necessidade de mudar o elenco, sem poder esquecer dos próximos confrontos na Copa Libertadores, mas sendo obrigados, tanto o Flamengo quanto o Bahia, a se dedicar integralmente ao jogo deste sábado. Vamos prestar atenção. Pois é, e aí no meio de semana eles precisam vencer nas suas partidas para chegarem, pelo menos ali na última rodada, não tendo a obrigação de vencer para se classificar no mata-mata de Conmebol Libertadores. Agora tem uma coisa, o Rogério Ceni segue sem conseguir nenhum empate contra o Flamengo, já perdeu todas as 15 partidas como treinador que ele disputou contra o Flamengo. E quão louco é vermos agora torcedores, alguns jornalistas falando mal do Felipe Luiz nesse momento, André? É ser louco, né? É ser louco, é viajar na maionese, cara. Não cai nessa. A gente não imaginava que acontecesse assim tão cedo na temporada. Mesmo entendendo que na Copa Libertadores em especial, embora o Flamengo tenha perdido a última rodada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, mas mesmo entendendo que na Copa Libertadores o desempenho do Flamengo ele não agrada desde o início. O próprio Felipe Luiz, naquela vitória no jogo de estreia fora de casa, depois que o Flamengo ganhou o jogo, fez críticas à maneira como o seu time atuou. E de fato, há uma situação agora de perigo de não classificação. E aí, como o Flamengo é um clube diferente, as coisas adquirem uma repercussão muito maior e muitas vezes precoce, existem sim críticas internas, não só externas. Existem críticas internas feitas sem preocupação de que vazem, de que pessoas como são, a respeito da maneira como o Felipe Luiz tem escalado o time do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. E aí, uma derrota para o Cruzeiro no fim de semana passado pelo Brasileirão. Esse empate fora de casa com o Central coloca o Flamengo numa posição difícil em termos de classificação na Libertadores. E isso faz com que essas reclamações sejam feitas em tom de voz ainda mais alto e menos despreocupado com quem está ouvindo. É difícil acreditar, por incrível que pareça. Internamente, o Felipe Luiz tem sido, sim, criticado. Ah, é? Realmente inacreditável. Sabia, Vamos no intervalo neste Sport Center, tem muito mais.
Galera, agora temos aqui um corte do Troca de Passes do Sport TV. Vamos ver aí o que eles vão falar de Flamengo e Bahia. Deixa o like se você não deixou ainda. Se inscreva aqui no canal se você é rubro-negro. Vamos lá para o corte aqui do Sport TV. Do Bahia, a próxima fase da Libertadores. Mas não deixa de ser um confronto muito interessante para pelos dois treinadores, Felipe Luiz e Rogério Ceni, que fazem bons trabalhos nas duas equipes do Alex. Boa noite. Felipe, Jéssica, todo mundo está em casa. Se não tiver um grande jogo de futebol, um jogo minimamente bom, e aí vai, né? Pouco melhor, né? Para dois times que jogam futebol, que tem ideias, jogadores técnicos, por mais que às vezes sejam, que é raro, às vezes você tem esses dois times sem dominado. Então a ideia de um bom jogo, eu acredito que todo mundo vai ter essa felicidade, esperando uma hora análise para poder ter bastante realmente conteúdo daquilo que o jogo vai nos trazer. Então, é um jogo importantíssimo para você na tabela, mas é o tipo de confronto que eu acho que até junto dos torcedores dos outros clubes, de repente vai acabar assistindo. Não espero nada menos do que um ótimo jogo sábado à noite entre Flamengo e Bahia. Você está jogando uma responsabilidade a mais, né? Eu também, será? É parte natural do que o time tem fazendo ao longo da temporada, né? Não passa mas ao longo da temporada, a média de atuação dos dois times é boa. Então, isso faz que a gente tenha uma expectativa de um bom jogo neste sábado à noite no Maracanã. Vamos começar a falar sobre o Vasco, a principal novidade de Flamengo e Bahia. Gente, eu vou deixar isso daqui até 13 minutos. Muito tempo, infelizmente, o Flamengo e pro Cebolinha, ele está tendo uma série de problemas médicos aí. E tem deixado fora e longe da sua melhor condição, né? O jogador tem para fazer diferença no futebol. Mas aí talvez vai falar da vida. O jogador desse joga bem 45 minutos, 60, ele já pode fazer diferença. Um time igual o Flamengo, que tem opções para entrar, é um jogador diferente. Sequência, né? Tá faltando para ele, né? Ter uma sequência. Aliás, falamos aqui no programa do dia, o Flamengo tem enfrentado esse problema dos jogadores do meio para frente, ninguém consegue se manter entre os convocados para as partidas por muito tempo. Veja há quanto tempo o Plata está sofrendo com o joelho. O Michael não consegue se manter na convocação por muito tempo. A mesma coisa com o Luiz Araújo. Agora, Cebolinha, o Pedro está voltando agora, o Arrascaeta está conseguindo uma sequência maior. O Bruno Henrique é a mesma coisa. Mas os outros jogadores todos aí que vieram para resolver problemas também do Flamengo não estão conseguindo se manter ativos, né, nos jogos do Flamengo por causa de lesões. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Felipe Luiz para esse jogo, e lembrando que ele também não vai ter o De La Cruz para enfrentar o Bahia. Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz foi poupado no jogo, no lugar do Danilo. No lugar, Alan ou Luiz Araújo, né, por lugar do De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Pedro e a dúvida entre Cebolinha e Bruno Henrique. O Flamengo precisa retomar um padrão melhor de atuações do que o que foi no... Até essas lesões, às vezes elas trazem algo até no sentido do ritmo, e o Felipe e a comissão, eles querem que esse time jogue, né? Então, às vezes pode, tem gente às vezes que já comentou sobre a questão, já tiveram jogos mais intensos, não sei o que lá. Só que conforme vem as lesões, pode ser a adaptação desses próprios atletas a essa dinâmica de jogo. Então você tem que ir ajustando esse tipo de ritmo para você encontrar o pace certo ali e não ter esse tipo de situação. E poder dar tempo para que esses jogadores, mesmo com as minutagens, um crescimento, vamos dizer, ele possa atingir aquele nível físico para ter menos risco de lesão e seguir produzindo. Isso é importante para o Felipe ter todas as peças. O Flamengo tem feito jogos em que o time é mais funcional e alguns jogos onde ele é mais posicional. Eu acho que Bom, gente, já chegou até 14 minutos, foi mais. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve. E é isso, beijinhos e fui.